saúdo todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo porque Ele nos alcançou com o seu amor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu quero convidar você então a abrir um texto da Palavra de Deus que está na carta aos Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Um texto que nos relata justamente como o Senhor Jesus Cristo nos alcançou. O título é muito sugestivo, diz assim: do pecado para a salvação pela graça. E o texto vai nos dizer assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a natureza da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Eu queria que você olhasse de novo com muito carinho o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. O amor, a graça, a misericórdia de Deus nos alcançou, e nós louvamos o Senhor hoje pela salvação em Cristo Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. Antes de nós lermos, deixa eu relembrar você aonde nós estamos nessa jornada do tema ser discípulo. Se você se recorda, nós começamos há 2 domingos essa proposta dessa nova série chamada Ser Discípulo. E aí nós começamos a partir dessa resposta, né? Partimos daqui. O que é ter um discípulo? E nós aprendemos que todos aqueles que são discípulos de Jesus devem buscar a maturidade. Sem exceção, aquele que se diz discípulo precisa amadurecer nas suas emoções, na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, porque a maturidade nos faz contribuir com a unidade, com o avanço, com o progresso da comunidade de fé. Crianças não contribuem com a unidade, crianças não somam, crianças na maior parte das vezes dividem. E a palavra de ordem da criança é meu. O discípulo não. O discípulo amadurece. E aí nós aprendemos quando isso acontece, quando nós estamos sendo formados enquanto discípulos de Jesus, a todo momento. Por isso não há discipulado separado daquilo que a igreja é e daquilo que a igreja faz. O discipulado não acontece só na minha casa, só num momento individual. Não, discipulado acontece nesse momento. O culto aqui não é discipulado. Deus está te formando. Nesse sentido, pense: quantas horas aula você já tem de curso? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas escolas dominical você já frequentou? Quantos estudos bíblicos já caíram ao seu coração? Deus está te formando nesse momento. Mas Deus também está te formando no grupo menor, onde você se conecta a outros, encontra apoio, encontra um abraço, um coração amigo. Deus forma você nos seus momentos de mentoria com seus líderes. Por isso, meu irmão, o discípulo é aquele que de bom grado se submete e atende a voz do seu líder, do seu irmão, do seu intercessor. Deixa eu fazer uma pergunta para você: a quem você tem prestado contas? Para quem você confessa os seus pecados?
Quem é aquele irmão, aquela irmã que tem liberdade para dizer para você: olha, não está legal e esse caminho vai machucar o seu coração e machucar a sua família? Na mentoria, Deus está formando seu caráter de discípulo. Deus está te formando discípulo no seu momento pessoal com Deus, devocional, prática de oração, leitura da palavra. Então precisamos resgatar esses momentos da nossa vida. Nós aprendemos depois que o discípulo é aquele que toma a decisão de sair do lugar comum. O discípulo, conforme ele cresce, ele sai da multidão, ele se apresenta, ele tem nome, ele tem rosto, ele se consagra, ele se entrega, ele vai além daquilo, da região do conforto, do anonimato. O discípulo de forma nenhuma é o isento, ele é aquele que toma partido, que levanta a bandeira do Evangelho. E aí nós aprendemos que para abandonar a zona de conforto, o abandono do lugar comum, nada mais é do que uma resposta de amor ao chamado de Jesus. Eu só saio do lugar comum, só saio do anonimato, só saio da zona do isentão quando eu entendo o chamado de Deus, renuncio a mim mesmo, tomo a cruz e siga Jesus Cristo. E aí hoje então nós vamos acrescentar a essa discussão esse tema, assumindo uma missão, amadurecendo, saindo do lugar comum, assumindo uma missão. Vamos lá então, Mateus capítulo 10. Que texto maravilhoso. Capítulo 10, primeiro versículo. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É à medida que seguirdes, pregar que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Amém. Eu quero que você veja um vídeo acrescentando ao texto que nós acabamos de ler. A partir do vídeo a gente volta aqui para o desenrolar do texto. Um vídeo bonito, desafiador, um vídeo inquietante. Alguns irmãos já assistiram aqui na EBD, outra feita, e se você não assistiu, preste bastante atenção. O vídeo se chama: O que as pessoas pensam da igreja, de Jesus e dos cristãos. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim: vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja
não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar. Porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra. Ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, Que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que
É uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape, para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito, que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. O que você sente ao ver esses depoimentos? Sempre que eu vejo esse vídeo eu fico perplexo. Dá vontade de sentar no cantinho e chorar. O que você sente ao ver esses relatos? A primeira vez que eu vi esse vídeo eu fui tentado a me fechar e eu confesso, eu julguei as pessoas. Falei, pessoas de piercing falando da igreja, pessoas perdidas, pessoas pecadores, endemoniados, quem são essas pessoas para falar da igreja? Depois Deus falou para mim, filho, peça perdão de novo. Peça perdão de novo. O que nós sentimos ao ver depoimentos de pessoas que não têm a mínima noção do que é a igreja, quem é Jesus, quanta confusão a gente viu aqui. Aí nós temos que nos fazer uma pergunta e eu desafio vocês a fazer essa pergunta, e não é algo novo. E a pergunta é: qual é a necessidade e a verdadeira relevância da igreja para o mundo, irmãos? Qual é a nossa relevância para as pessoas? Qual é a relevância de nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, para as pessoas que moram com a gente, que trabalham com a gente, que convivem, que pegam o metrô, que pegam o ônibus, na vida do namorado, da namorada, do esposo, da esposa? Qual é a nossa relevância no mundo? E é exatamente essa a pergunta que nós temos que nos fazer enquanto comunidade de discípulos, porque quer queira, quer não, essa é a pergunta que o mundo se faz. Para que existe igreja? Qual é a finalidade? Por que devo ir à igreja? Por que devo dar ouvidos a essa mensagem? Por que devo crer que existe Jesus?
Eu me impacto sempre, talvez o último é o que mais me deixa impactado. Compara Jesus a um pouco de maconha, né? Assim como eu fumo maconha, talvez Jesus seja essa droga. E alguém já disse há décadas atrás, a religião é o ópio do povo. Qual é a finalidade da igreja? E nós, como discípulos, temos que nos perguntar a que motivos, a que Senhor nós servimos, afinal de contas, com a nossa vida. Qual é o real propósito, irmãos, das nossas vidas? Será que nós podemos nos considerar herdeiros legítimos do movimento de Jesus? Quando nós pensamos no discipulado como algo que caminha na esteira, dando continuidade ao ministério de Jesus, será que nós estamos nessa esteira dando continuidade, ou nós estancamos o processo naquilo que Jesus faz e quer fazer? Uma pergunta muito importante diante de um tema desse, ser discípulo. O ser discípulo de Jesus está refletido na nossa rotina de cada dia. O ser discípulo de Jesus está refletido na forma como nós lidamos com os nossos problemas. O ser discípulo de Jesus, irmãos, está refletido na forma como nós definimos as coisas que nos são preciosas, caras, valorosas. É possível encontrar alguma coisa de Jesus na nossa vida. E veja só, não é contra a religião, porque eu creio e tenho visto, e Deus tem me chacoalhado com isso. Eu tenho encontrado pessoas muito mais religiosas, muito mais mansas, mais humildes, mais prontas a se conectar com outros fora do ambiente religioso do que dentro da igreja. Pessoas muito mais piedosas, pessoas tomadas por um sentimento de religiosidade e até de um certo temor a Deus, fora do círculo daquilo que nós chamamos de igreja, como um povo que se reúne como ajuntamento. Então a pergunta é muito vaga, desenrolando a questão: o que há de Jesus em nós? Se tirar uma parada da religião, os títulos, o tempo de igreja, o que há de Jesus em nós? A nossa vida reflete Jesus. Será que se nós convivêssemos com um indivíduo desse aí do vídeo, ele mudaria de opinião a respeito do que é a igreja? Será que se nós convivêssemos com um indivíduo desse, com um coração perdido desse aí, com uma alma sedenta dessa que nós vimos aqui, a pessoa diria: não, eu sei o que é a igreja, eu sei o que é Jesus, e eu sei o que é a salvação? Será, irmão, que nós faremos diferença? São perguntas importantíssimas se nós queremos avançar como igreja. São perguntas importantíssimas, urgentes, em tempo de banalização da fé, na qual a igreja perdeu crédito, o cristão perdeu crédito e o evangelho se confundiu, meu irmão. São perguntas importantíssimas para qualquer igreja que quer ter vitalidade, para qualquer igreja que quer romper com o tradicionalismo morto, para qualquer igreja, irmão, que quer lidar com vidas, atrair vidas e não ficar zelando por patrimônio, por doutrinas, por isso ou por aquilo. Para qualquer igreja que quer ser sal, por gente, meu irmão, que não quer viver só de símbolos e de doutrina, mas de vida que se conecta em nome de Jesus e por Jesus. Qual é a nossa relevância? E eu não sei você, mas quando eu olho para a minha vida, eu sou obrigado a reconhecer diante de Deus que eu estou muito aquém de alguém que se diz um discípulo de Jesus. Quando eu olho para a minha vida, eu tenho que reconhecer diante de Deus que muita coisa tem que mudar na minha vida, no meu caráter, no meu coração, na minha mente, no jeito de reagir às questões, no jeito de ver as pessoas, no jeito de lidar com as pessoas. Muita coisa tem que mudar para que, quem sabe, um dia eu mereça ser chamado de cristão de fato e de verdade. E aí tudo isso complica mais quando a gente olha para um texto que nem esse texto que nós lemos hoje. Porque o que tudo indica, esse texto no Evangelho funciona como uma espécie de conteúdo pragmático da missão do discípulo de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, o texto não está aqui para dar endereço de discípulo, quem era Bartolomeu, quem era Tomé, quem era Mateus, embora isso seja de extrema importância no texto, mas o texto nos mostra o porquê, a razão, a finalidade de Jesus chamar alguém para ser discípulo. Qual é a missão dos discípulos de Jesus? E Jesus vai desenrolar aqui no texto, versos 7, 8. O discípulo é aquele que recebe autoridade para ir ao mundo pregar o Evangelho. O discípulo é aquele, irmão, que é revestido pelo Espírito Santo de Deus para ir ao mundo, ser libertação, ser poder de Deus
Deus na vida de quem precisa se levantar, ser aquele que vai confrontar as forças anti-reino de Deus, ser aquele que vai expulsar demônios, vai curar, vai libertar, vai pregar o Evangelho, aquele que vai mudar através do poder de Deus a vida do seu semelhante. E aí a gente olha para esse texto, a gente aprende que a nossa missão não tem a ver com nós mesmos, mas com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus faz, com a possibilidade, irmãos, de Deus mudar a vida de pessoas completamente perdidas através de nós, com a possibilidade de nós impactarmos a nossa geração, de nós, meu irmão, fazermos algo relevante, significativo no reino de Deus, pelo reino de Deus. E aí eu quero desafiar você a olhar para esse texto e fazer uma revisão de vida a partir do que Jesus fala aqui, fazer uma revisão de trajetória a partir do que Jesus fala aqui. O nosso problema é que às vezes nós andamos sem revisão de vida. Fazer revisão às vezes no carro já é um desafio, né? Às vezes parar o carro para fazer a revisão dos freios, né, Walter? Revisão dos filtros, dos equipamentos. Às vezes é difícil reconhecer que a casa precisa de uma reforma, né? Porta não fecha, parede está descascada, não, reforma depois. Às vezes é difícil reconhecer que nós precisamos mudar nós mesmos, né? Fazer um regime, cuidar da saúde, cuidar da família. E na vida de fé não é diferente. Às vezes nós precisamos de reformas na vida de fé, irmãos. Nós precisamos rever conceitos, nós precisamos crescer, nós precisamos nos livrar de síndrome de crente Gabriela, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, meu irmão, você era assim em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram. O caminho de Jesus não é difícil, ele é estreito, por isso não dá distração, temos que olhar adiante. Então olha para esse texto hoje, para, se necessário, tentar mudar algumas coisas em algumas frentes da nossa vida. Quando a gente olha para esse texto aqui, a primeira coisa que a gente tem que responder é como será exatamente a nossa participação na história do reino de Deus. Como exatamente será a sua participação? José, Maria, Pedro, Benedito, Tiago, João, Lourdes, Fran, Larissa, Walter, Rebeca. Como exatamente será a sua participação na história do reino de Deus, que é uma história de relevância? Eu acho muito bonito esse texto. Jesus, após chamar os seus discípulos, dá nome aos discípulos. Esse é o Pedro, esse é o Tomé, esse é o Judas, esse é o João, esse é o Tiago, esse é o Mateus, coletor de impostos. Não tem discípulo no anonimato. Jesus os chama pelo nome. Quem é quem e quem faz o que no reino de Deus. E finalmente, por último, um estado como aquele que traiu Jesus. Isso fica claro no texto, é relatado no texto. Judas, aquele que traiu Jesus. Veja, irmãos, 12 homens, 12 vidas que ouviram o chamado de Jesus para fazer um ministério de relevância no mundo. 12, porém um que se perdeu. 12 que disseram: Senhor, eis-me aqui. Largamos barcos, redes, famílias, casas, interesses, bens materiais, doamos tempo, vida. 12, mais um com o passar do tempo se coloca em posição oposta a Jesus. Um com o passar do tempo começa a achar e a pensar que esse negócio de caminhar como discípulo de Jesus já não está com tanta bola assim. Um, no decorrer do caminho, abre mão de ter uma vida relevante, de participar da história do reino de Deus, e acaba apostatando da fé, desistindo da fé, recusando o Mestre Jesus. Então a resposta que nós temos que dar para Deus é: como eu quero passar pela história, irmãos. Porque passar, você vai passar de qualquer jeito. A vida está acontecendo. O relógio da vida. Esses dias eu ouvi uma frase interessante, alguém dizendo assim: nós vamos ganhar tempo. Você consegue ganhar tempo, Walter? Onde você guarda o tempo que você ganha? Ninguém ganha tempo de nada, a gente dinamiza o tempo, não é, sabe? Você disse assim para mim: ganhou tempo. Como? Você retrocedeu? Tem máquina do tempo lá na sua casa? Na minha não tem. Nós, meu irmão, a vida está passando, a história está acontecendo. Passar pela vida nós vamos, mas o que o texto nos diz é: o importante é passar pela vida como um discípulo de Jesus, como alguém que somou força, como Jesus está fazendo, como alguém que caminhou na mesma direção de Jesus, como alguém que aceitou o chamado de relevância no mundo, como alguém que disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Como nós estamos passando pela história, qual é a nossa relevância? Volto a dizer: será que se uma dessas pessoas que testemunharam aqui nos conhecessem,
elas mudariam de opinião? Será que o nosso testemunho, meu irmão, impactaria a vida deles? Será que o nosso testemunho tem impactado as pessoas que estão lá conosco, ao nosso redor, como nós temos passado pela vida? Vida cristã exige atenção. E às vezes nós vamos perdendo a atenção, perdendo o foco. E nós vamos corrigir a agenda de novo. Judas não se corrigiu. Judas saiu, Judas se afastou, Judas escolheu outro caminho e por fim se perdeu completamente. Tenho comigo que uma das maiores necessidades que nós temos, quanto mais tempo de igreja a gente tem, mais essa necessidade aumenta. É exatamente essa revisão de agenda, né, de vida. Às vezes eu observo estupefato como a nossa agenda diverge, gênero e grau da agenda de Jesus, e como a igreja retrocedeu tudo que Jesus fez e avançou. Então vou dar um exemplo. Jesus quebrou o paradigma do templo como igreja. O templo como igreja era no judaísmo. Quando Jesus diz: olha, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, está dizendo assim: mundo, esse templo de Jerusalém não é a casa de Deus, a casa de Deus é você, e aonde você estiver, eu estou. Quando Jesus disse: olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele está descentralizando o sacerdócio, meu irmão, levítico. Ele está dizendo que você é sacerdote, aonde você vai, você ministra, prega, ora, abençoa, intercede, expulsa demônios, cura, meu irmão, traz palavra de vida, de graça. Deus da vida está com você, onde você chega, o Deus da vida e a vida chegam juntos. E o que a igreja fez? Centralizou tudo de novo, num templo, um dia específico, domingo, ou um sacerdócio específico, um sacerdote profissional, o pastor, o outro mais abaixo, o presbítero, o outro mais abaixo, o diácono, o diaconisa. É interessante como a igreja vai mudando a agenda e a dinâmica das coisas. O discipulado como algo sustentável na vida do discípulo, o discipulado como o motor da vida do discípulo, a igreja coloca como algo secundário. Talvez eu possa ser cristão, e se quiser, faço discipulado, passo pelo processo discipulado. E a gente vai para a Bíblia e a gente vê o discipulado no centro de tudo. É interessante, meu irmão, como a gente se apegou a coisas, a métodos, a roupa, usos e costumes, e nós trocamos completamente a agenda de Deus pela nossa agenda, pela nossa agenda teológica, pela nossa preferência, pelo nosso gosto, e nós começamos a brigar pelas coisas erradas. Quando a nossa missão é ir ao mundo, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça receber e de graça dar. Como necessariamente será a sua participação na história do reino de Deus? Você precisa definir como você quer entrar para a história, irmão, para a história do reino. Que tipo de discípulo eu e você queremos ser? Um que soma forças com o mestre, ou um que vacila, que oscila, que vai contra, que desiste, que abre mão do chamado. Jesus chamou Tomé, chamou Judas, chamou Paulo, chamou Pedro, mas Jesus também chamou você, meu irmão, pelo nome, para ser discípulo do Senhor. Gosto de uma frase deliciosa do Rick Warren, de um livro que fez muito bem para a minha vida, chamado Uma Vida com Propósito. Ele diz algo extraordinário: nada influencia mais a sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Tornamos aquilo com que estamos comprometidos. E nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer e simplesmente ficam vagando por aí. No nível de 1 a 10, em que nível de significado, de relevância você quer alcançar como um discípulo de Jesus? Fico lembrando de homens da história, né? Como Lutero, como João Calvino. Não no sentido de idolatrá-los, né? Porque vocês sabem melhor que ninguém que eu não sou muito apegado a isso. Como John Wesley. John Wesley dizia o seguinte, uma frase emblemática. Ele orava dizendo: Senhor, me dê 12 homens que temam o Senhor, e eu mudarei o mundo com o teu poder e com a tua graça. 12 homens. 12. Homens como Billy Graham, homens como Moody, homens como o reverendo Eduardo Carlos Pereira, homens como o reverendo Abival Pires da Silveira, falecido, né, no dia de hoje, um pastor, teólogo, professor de seminário. Meu irmão, qual é o nosso grau de relevância? Aonde você quer ser importante, diferente? Aonde nós queremos fazer diferença? Na vida de quem nós queremos fazer diferença? Vai depender dos compromissos que nós escolhemos assumir ou não.
Mas esse texto diz mais. Discípulos são sinais vivos do reino de Deus. Eu acho muito interessante. A essência do reino de Deus é Deus mesmo transformando a história através dos seus discípulos. E nós vamos resgatar essa essência do reino de Deus na nossa vida. Jesus chama os discípulos e depois de dar autoridade aos discípulos, Ele envia os discípulos para continuar a sua missão. E a missão dos discípulos era fazer só coisas fáceis, né? Quando eu leio o verso 7 e o verso 8, meu irmão, que missão difícil. Olha na sua Bíblia de novo. À medida que seguirdes, pregar que está próximo do reino de Deus. Ok, até aí tudo bem. A gente às vezes solta alguma coisa assim, né, sobre o reino de Deus, sobre a justiça do Evangelho, sobre um Deus justo, maravilhoso, misericordioso. É fácil, às vezes a gente até fala, porque dá um ar de piedade pra gente, né? O ar de religioso sempre pega bem, né? Num ambiente assim onde ninguém é muito religioso, se manifestar às vezes dá até um ar assim de credibilidade, né? Eu sou o único religioso aqui. Mas não é só isso a missão dos camaradas. Dá uma olhada: curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ô meu irmão, orar pelo outro, para Deus curar uma dor de cabeça, dar um alívio para uma dor de estômago, é fácil, né? Mas a pessoa que chega lá, está morto em cima da cama, fala: não, vai lá, ora lá, Danilo, pede para Deus ressuscitar. Peraí, eu ouvi direito, Senhor? Ir na casa de uma pessoa que está bem, está tranquila, maravilhoso. Ir na casa de um casal, meu irmão, que está oprimido pelas forças do mal. E falar com alguém que está, meu irmão, oprimido por Satanás, na vida do vício, dizer: olha, meu irmão, sai daí, eu vou orar e Deus vai te libertar. É diferente, não é? Já contei aqui, vou contar de novo. Lembra a primeira vez que eu preguei nesse grupo? O testemunho que eu disse foi quando eu fui orar para um homem que tinha brigado com a esposa. Não sei se você lembra disso. Talvez você não lembre, outros não ouviram. Certa feita fui acionado para fazer uma visita. E o camarada tinha perdido o filho alguns meses. Um filho de 26 anos que era traficante, bateu o carro, morreu. Teve uma overdose quando dirigia, bateu de frente contra o carro, morreu. 26 anos, um acidente trágico. Criou aquela situação na família, o casamento que já era debilitado, rompeu, a mulher foi embora, não aguentou o cara, foi embora. E um dia ele me chamou: pastor, você precisa vir aqui orar, porque o casamento está difícil e tal. E eu fui. Quando nós chegamos lá, ele fez a gente sentar assim do outro lado da sala, né? E se assentou num sofá de um lugar só, do lado da porta. E ele não esperou nem falar bom dia, boa tarde, boa noite, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Ele pegou assim, puxou uma peixeira desse tamanho assim, disse assim: quando encontrar aquela mulher, eu mato ela. Fez pá, bateu a faca em cima da televisão assim. Irmãos, não vou mentir não, a coragem fugiu pela janela. Eu falei: meu Deus, eu vi olha o tamanho da faca desse homem, sai de um lado do outro. Eu falei assim: meu, daquela época a gente era mais magrinho. Eu falei: Jesus poderoso, fechar o olho para orar fora de questão. Graças ao bom Deus, Deus deu presbíteros na vida do pastor. E eu pedi para o presbítero. E enquanto o presbítero fechou os olhos, eu vigiei, Márcio. Que visita difícil, irmão. Quanta coisa absurda. Vou matar, vou picar, vou fazer. Que coração doente, que vida doente, que visita difícil. Como é difícil fazer a obra do Senhor em certos momentos. Mas veja, meu irmão, o texto aqui que os discípulos não retrucam com Jesus: Senhor, peraí, e nós até vamos, mas Senhor, curar enfermo, não sei não, ressuscitar morto também não, purificar leproso também não, expelir demônio. Imagina, o texto não diz nada disso. Os discípulos vão, meu irmão, porque vão na força e no poder do Espírito Santo. E é interessante a gente pensar o seguinte: Jesus manda os caras ir curar, abençoar, orar, num tempo onde a religião estava tão indiscreta quanto está hoje. Porque o judaísmo aqui no tempo de Jesus se tornou uma religião discursiva. As pessoas conheciam a tradição religiosa, as pessoas tinham conhecimento religioso, mas a prática se desassociou da vida. A religião no templo se tornou um comércio. Lá se vendiam rolinhas, pombinhas, bicho para sacrifício. Era uma casa de câmbio. O cara viajava milhas e milhas e meses e chegava lá, tinha que trocar o dinheiro, né, com os cambistas do templo para comprar os bichos, porque não podia trazer bicho de fora, incenso de fora, coisas de fora. Então eu trocava
seu dinheiro a preço exorbitante, você comprava na minha barraquinha, emprestava lá o seu culto. O templo era isso. Por isso Jesus chega lá e mete o chicote em todo mundo. Já viu a expressão do Evangelho? Jesus correu atrás dele com o azarrogue. Sabe o que é azarrogue? Quem já viu no sítio? Quem teve cavalo, viu criação, você sabe o que é isso? Sabe aquele chicote que bate no cavalo? É isso, Jesus correu atrás dos caras, espantou aquele bando de vagabundo. Aqui não é comércio, aqui é casa de oração. A religião era desse nível, discursiva, distante, excluía as pessoas. Os religiosos, como escribas e fariseus, criaram uma casta, no qual só eles eram privilegiados, queridos, na qual eles se achavam mais dignos que os outros. Então os religiosos lá em cima, o povo lá embaixo, o templo corrompido. Imagina, aí Jesus chama os caras e fala assim: agora vocês vão e falam que o reino de Deus chegou. Manja, bater na porta, né? Bate você, não bate você. Não, bate você, não bate você. As pessoas se mostravam tão desiludidas, feridas, machucadas. E é aí que Jesus diz: não, vocês vão para ser sinal do poder, do que Deus está fazendo. Irmãos, no nosso mundo é diferente. Essas pessoas vão mudar quando eu e você chegarmos na vida delas e nós formos sinais vivos do poder de Deus. A igreja muda, o ministério muda, sua relevância muda quando você, meu irmão, se encher do Espírito Santo e ir ao mundo para ser o poder que as pessoas precisam ver em ação, para ser o evangelho vivo, encarnado, para dizer: Deus é vivo porque Ele mudou minha vida e muda a sua. Deus é vivo porque Ele me perdoou, me desencardiu e te perdoa e muda a sua vida. Amém. As pessoas não vão mudar quando ouvirem a nossa religião. As pessoas estão aqui de religião, irmãos. Ou será que a nossa religião hoje não é discursiva? Ou era só a religião no tempo de Jesus? As pessoas não querem mais um discurso religioso. As pessoas não querem mais uma seita. As pessoas não querem mais uma igreja, mais um pastor, mais um crente tocando campainha no sábado da tarde. Não quer, irmão. As pessoas querem ver gente transformada, gente cheia do poder, gente que quando abre a boca o Espírito Santo se manifesta, gente que cura com os olhos, gente que cura com o abraço, gente que ora, gente que intercede, gente que está cheia da Bíblia. Ô, irmão, as pessoas precisam de pão. E os crentes têm dado palha para as pessoas. Irmão, será que nós temos sido sinais vivos do poder de Deus na vida das pessoas? Como nós temos sido usados por Deus para transformar a vida das pessoas? Mas é algo muito mais interessante que me chama a atenção aqui também, neste ponto. É o que Jesus diz no verso 5 e 6. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Se a religião não valia muita coisa, o único jeito de mudar o status quo disso era os discípulos operarem sinais. Então aqui o milagre não é milagre por milagre. O milagre no Evangelho, irmãos, nunca é para agradar aquele que recebe o milagre. Está diferente de hoje. Que o cara ora para Deus dar o benefício para ele, só para ele, para mais ninguém. Não. O milagre na Bíblia nunca é descontextualizado, deslinkado do avanço do reino, tá? Diferente. Por isso Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo errado. Pedem para os vossos prazeres e interesses. Então, se a religião era discursiva, tinha que ter uma diferença. E aí Jesus fala: então vocês vão com autoridade, aí vocês vão curar, vocês vão ressuscitar, vocês vão curar leprosos. A lepra era a doença mais terrível da época. Expelir demônios. Vão, gente, o Espírito Santo vai com vocês. Mas há uma ordem aí no verso 5 e 6 que é intrigante. Olha aí. A esses 12 enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a gente faz uma leitura assim, preguiçosa, desapercebida, a gente não percebe, mas parece que é uma incongruência. Como Jesus quer que os discípulos sejam sinais vivos do reino de Deus, e ele vai delimitar, parece que está fazendo uma delimitação do contato só com quem era judeu. Jesus aqui está parecendo aquele judeuzão escriba, fariseu, que diz que tudo é pecado, tudo é proibido, não tem contato com o pecador, não tem contato com a mulher que está com fluxo hemorrágico, não coma no sábado, lava a mão para comer, olha, não frequente tal lugar, não faça isso, não faça aquilo. Jesus aqui, em dois momentos, ele se comporta assim. No primeiro momento é quando aquela mulher Fenícia chega para ele e fala: minha filha está endemoniada, está difícil, vai lá, faz um milagre, meu Deus, dá uma palavra aí, o Senhor tem poder, eu creio. Sabe o que Jesus responde? Não vou.
Porque eu não vim para esse, eu vim para os filhos da casa de Israel. E você lembra que ela responde? Se fosse um ser humano do dia de hoje, mimizento do dia de hoje, Jesus está sendo politicamente correto. Jesus é machista. Já abaixo, o movimento feminista vai falar abaixo Jesus Cristo. Jesus não é das classes menores ou oprimidas. Como que ele fala que não vai atender a mulher? Meu Deus, misericórdia. Mas graças a Deus, essa mulher não era uma mulher do tempo de hoje, e nem um homem do tempo de hoje. Ela diz: não, Senhor, nós somos cachorrinhos, mas se cair migalha da sua mesa, os cachorrinhos já estão satisfeitos. Tem uma palavra, minha filha curada lá, e ele diz: olha, gente, para tudo, nem Israel contra ele, igual essa mulher. Que fé dessa mulher, e a tua filha está curada, vai embora. Outro momento onde Jesus se comporta assim como um judeuzão insensível é aqui. Parece que Jesus está sendo insensível. Não, o negócio é para os judeus, os gentios que se arrumem para lá. O negócio aqui é para os filhos de Israel, para a casa de Israel. Para quem gosta de um cristianismo mais puxado para o judaísmo, isso aqui é uma delícia, né? Tem cristãos que são muito mais judaizados do que crentes. Põe a Arca da Aliança, pode tocar chofar, que é pá, todo aquele equipamento, todas aquelas coisas do Antigo Testamento, né? Maravilhoso. Mas uma coisa interessantíssima que Jesus está dizendo, na verdade, irmão, o que Jesus está dizendo aqui é que antes de ser poder de Deus na vida do outro, Deus precisa atuar com poder na nossa vida. Como Israel ia ser poder de Deus na vida do outro, sem ser curado antes, sem serem sarados, confrontados, sem mudar a vida deles antes, nós não vamos ser poder de Deus na vida de ninguém, se Deus não mudar primeiro a nossa vida, o nosso caráter, a nossa conduta, o nosso ser. É petulância achar que nós vamos ser sinal de alguma coisa na vida de alguém, se nem na minha vida Deus operou ainda. Se eu estou vazio, duro, incrédulo, intratável, redutível, meu irmão, áspero com todo mundo, de mal com a vida, de mal com o mundo, se a minha vida com Deus não está bem, como eu vou ser sinal? Como? O que Jesus está dizendo é o seguinte, lembrando que Deus sempre lembrou ao decorrer da história: sejam primeiro vocês, tratem primeiro o coração de vocês, tratem a vida de vocês. Me permitem fazer um desafio aqui para você. Você nunca se pegou num momento onde sua vida está tão difícil, e o coração está seco, e a alma parece estar mais seca ainda, e você não tem força para orar, para jejuar, para cantar, para ler a Bíblia, e de repente, assim, no último dia de misericórdia, você se pegou pensando: eu estou assim por causa da minha igreja. Você nunca terceirizou sua vida com Deus? Falou assim: estou assim por causa do meu presbítero, não está melhorando para mim direito. Estou assim por causa do irmão da igreja, que toda vez que eu vou lá, ele não é legal comigo, não. Eu estou assim porque o pastor não está pregando direito. Você já prestou atenção como a gente muitas vezes faz o que Israel fazia? Sempre que Deus disse: vocês derrubaram os altares, mataram os profetas, e desobedeceram a palavra. Eles falam: não, Senhor, foi por causa do rei fulano, Senhor, foi por causa da rainha Beltrana, não, Senhor, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa daquilo outro. Ô irmãos, Deus quer que você seja poder vivo, sinal vivo, para as pessoas serem curadas. Eu creio nisso. Para as pessoas serem libertas, eu creio nisso. Para as pessoas conhecerem a verdade do Evangelho, eu creio nisso. Mas Deus vai ter que, às vezes, primeiro curar a gente, libertar a gente, arrumar a nossa casa, arrumar o nosso coração, curar os nossos sentimentos, meu irmão, transformar a nossa vida. E eu não me escondo disso, falo como o primeiro da lista. Vai ter que mudar o meu jeito de pensar, meu jeito de ser. Às vezes eu estou lá em casa tão entusiasmado, preparando umas mensagens dessas, assim, falo: Senhor, que coisa maravilhosa, meu Deus. E aí eu paro e penso: Senhor, perdão 1000 vezes, porque o Senhor está falando para mim primeiro: Senhor, meu Deus, não é possível, Senhor, eu estou tão fora da curva assim. Deus, piedade, misericórdia, Senhor poderoso. Ô irmão, onde Deus precisa tratar o nosso coração, nossa vida? Aonde a gente desviou do propósito? Aonde a nossa vida perdeu relevância como discípulo, como agente do reino? Há quanto tempo você não tem vontade de ir na casa de alguém orar para a pessoa conhecer Jesus? Ou você nunca foi, né? Ou está na hora de ir, não sei. Há quanto tempo a gente tem vontade de fazer um jejum para Deus fortalecer a vida da gente, para a gente pregar o Evangelho com a vida, com o coração? Há quanto tempo a gente não acerta com Deus para o culto ser a vida diária? Há quanto tempo a gente não reconhece que a vida anda seca e difícil e a espiritualidade mingou, porque a nossa vida com Deus murchou faz um tempão? Nós terceirizamos a vida de oração, terceirizamos a vida de leitura, terceirizamos a vida de conhecimento de quem é Deus e a vontade de Deus para nós.
E aí, para a gente concluir, o discípulo cumpre a missão na dependência de Deus. Oh, meu Pai do céu, Jesus nunca facilita, né? Eu gosto de uma frase de Agostinho, ou Santo Agostinho, que diz assim: nós dizemos não sermos apegados aos bens materiais, mas é fácil dizer quando eles estão presentes em demasia. É quando os bens começam a se esvair que o nosso coração revela verdadeiramente quem nós somos. É um barato a gente cantar que a gente vive pela graça, que a gente caminha pela graça, que a gente depende de Deus em todos os momentos. E aí de novo esse texto me complica, porque eu me pergunto, será que eu sei mesmo o que é viver na dependência de Deus? Se toda carenagem fosse cair pelo caminho, se saúde fosse embora, se ministério fosse embora, se dinheiro no banco fosse embora, se o carro fosse embora, se o filho fosse embora, se a esposa fosse embora, Deus me livre e guarde, se um acidente interrompesse a vida e as coisas, meu irmão, se tornassem difíceis, cruéis, será que eu continuaria com o mesmo entusiasmo? Será que eu continuaria querendo ser poder vivo de Deus na vida de quem precisa de Deus? Será que eu falaria, oraria, contribuiria com tanto entusiasmo? Será que eu teria aquela disposição que teve a viúva pobre? Colocou o que lá no gasofilácio, irmãos? Quantas? Uma, duas? Não sei, né? Estou mexendo com vocês, eu não sei quantas. Mas a Bíblia diz que ela colocou tudo, tudo. Será que se eu tivesse colocado tudo de fato e de verdade? Porque é isso que Deus está falando, irmãos. A gente só vai ser sinal no reino de Deus, a gente aprendeu o que é depender de Deus, de verdade, de verdade. Jesus quebra os caras que as duas pernas, os dois braços, verso 9 e 10. Não leve alforje, não leve bolsa, não leve prata, não leve ouro, não leve capa, não leve nada. E talvez os caras falem assim, bom, já que não é para levar, a gente vai pedir pelo caminho. E aí Jesus não fala que é para pedir pelo caminho, não é para levar nada. E aí Jesus de novo parece que está sendo incongruente, porque diz assim, ó, não leva nada, mas o trabalhador é digno do seu salário. Oh, peraí, Jesus é um cara meio confuso, tem hora, não é, Paulo? Não leva nada, mas é digno de tudo. Não tenha nada preparado para você, mas espere tudo. Não leve nada, mas goste de tudo. Mas peraí, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, o que o texto pode dizer aqui é o seguinte: uma vez que a gente vai, Deus cuida de nós. Uma vez que nós vamos e nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, nós nos tornamos alvo do cuidado de Deus, irmãos. Uma vez que a gente diz, Senhor, está aqui, não tem muita coisa não, mas o que tenho, o que sou, está aqui no altar. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida de nós. Mais uma vez a gente tem que mudar o discurso. Senhor, tem um tempo. Senhor, tem condições. Senhor, chama o outro que é mais abastado. Oh, meu Deus, misericórdia. Mais uma vez Jesus está dizendo para a gente, parem de dar desculpas que não colam, né? Digam, eis-me aqui, o resto eu acrescento. Jesus está dizendo para eles, pode ir sem medo, filho, eu vou trazer a prata, o ouro, a capa, a casa, a comida. A única coisa que eu tenho saudade para concluir do tempo do seminário, por incrível que pareça, e eu não sou masoquista, tá? Eram das dificuldades. Mas como assim, pastor? Pois é, eu nunca cresci tanto com as dificuldades que a gente vivia no seminário. Tinham seminaristas que iam para lá, seminaristas principalmente do interior, do Paraná. O Paraná tem igrejas muito ricas, né? Certa feita eu visitei uma igreja no Paraná e eles estavam celebrando a compra de um terreno que compraram pela bagatela de 10 parcelas de 100 mil reais, sabe meu? Manja? É outro nível, outro nível. Os seminaristas do Paraná, eles comiam McDonald's todo dia. McDonald's. Naquela época não tinha Burger King, tinha McDonald's, né? McDonald's, Habib's. E nós ia lá no shopping, lá tinha um Carrefour, e a gente ia por causa da degustação, sabe? De salsicha, de bolacha. Irmãos, diante de Deus, irmãos, diante de Deus, a gente juntava aquele seminarista que estava amarrado a calça assim, com cordinha do lado, assim, a gente falava, vamos lá, porque vai ter uma alma boa lá dando suco. Eu me lembro um dia que a gente chegou lá e estava tendo uma degustação com um Danone, e a dona largou a máquina do Danone lá, seu Deus. Oh, Jesus, a gente bebeu aquele galão todo.
a gente colocava aquele copão assim, ó. Porque eles colocam um pouquinho assim, né? Dá vontade de comprar, não é, irmão Samuel? A gente tomou que Danone tudo. E a gente saiu feliz da vida. Danone, 6 meses você viu um Danone. Danone. Foi a festa do Danone. Ah, irmãos, eu lembro. Com 6 meses de aula, eu liguei minha mãe. Falei, mãe, isso aqui é do diabo, eu tô indo embora. Mãe do céu, não é pra mim não. Por quê? Eu falei, mãe, tem comida. E não tinha comida. Eu acho que eu recebi era R$100 naquela época da igreja, um negócio assim, 80 era passagem, que eu tinha que gastar para vir para a igreja uma vez por mês. Sobrava 20 conto lá. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu era um pouco que não viajava. Os outros eram tudo do Paraná, só eu que era de São Paulo. Então você já sabe a fita, né? E eu ficava em casa e eles iam embora no feriado. E eu ficava comendo pão, assim, contando pão, ovo, salsicha, que tinha que dar sexta, sábado, domingo, os caras chegaram na segunda para comprar alguma coisa para comer, não tinha nada. Eu lembro que chegou um outro pendura lá, igual lá de São José do Rio Preto, que hoje é pastor da igreja que eu pastoreava lá em Bonifácio. Ele falou assim, o que tem para comer? Eu falei, filho, olha, não tem nada não, notícia boa, notícia ruim. Notícia boa que você pode comer o que você quiser. Notícia ruim que não tem nada para comer. E ele falou, não tem nada. Eu falei, nada. Arroz, nada. Nada. Cebola, nada. Nada. Ô irmãos, olha, uma coisa é a gente ter uma comida e não querer comer, outra coisa é você querer comer qualquer coisa. Né, São Milton? É triste, hein? E aí nós começamos a chorar o doido, que um abraçou e falei, agora eu falei, não sei, filho, agora eu devia aprender o que é viver pela fé. E nós orando, irmãos, demoradamente, dolorosamente. E eu falei, Zé, você que está no seminário mais tempo do que eu, você tem amizade com os professores, vai lá no seminário e fala a verdade, nós estamos passando fome, precisando de uma cesta básica. Será? Eu falei, pode ir, irmão, Deus é pai. Mandei o outro. Ô irmão, ele foi. Quando ele chegou, eu escutei aquele homem suviando, feliz, contente, alegre. Falei, não deve ser o companheiro de república, é o outro. E aí bateu na porta, né? Pé, campainha, eu abri, era ele com uma cesta básica enorme assim no braço, assim. Olha a cesta básica, olha, nem eu acreditei. O homem de pouca fé, né? Eu falei, você conseguiu essa cesta básica, mano? Você roubou na rua, assim comigo. Irmãos, cara dos olhos. Ele chegou lá no pastor, que era o professor, falou, pastor, posso falar? O senhor pode. Pastor, nós estamos passando fome, não tem comida na República, acabou tudo, a situação está difícil, não tem dinheiro, tá eu e o Franco, e se não tiver comida hoje, nós vamos comer. O pastor começou a chorar. Ele era o Deão, o Marcos Barbosa, acho que ele é pastor da 7ª PI de Londrina. Ele começou a chorar copiosamente. Ele disse, que bom que você veio falar aqui comigo. Porque hoje, quando eu estava saindo para vir da aula, Deus mandou eu voltar lá na igreja e pegar uma cesta básica que estava montada lá na igreja. E muito contrariado, eu voltei o caminho, que a cidade de Londrina é enorme, né? Eu voltei lá, coloquei a cesta básica no porta-malas, passei no mercadinho, comprei R$10 de carne moída, tá tudo lá no carro, e até agora eu estava completamente descrente de que eu havia, de fato, escutado a voz de Deus, mas agora eu sei de quem era a cesta básica. Vamos lá pegar a cesta básica. Irmãos, inacreditável. Quando nós resolvemos dizer sim, Deus vai cuidar da gente, irmãos. Deus vai levantar homens, mulheres, Deus vai suprir. Diga, Senhor, ó, conta comigo. Qual é a história de relevância que nós temos construído no mundo? Aprenda a depender do Espírito Santo, irmão. Seja cheio do poder de Deus. Tem gente fumando maconha, comparando maconha com Jesus Cristo. Tem gente dizendo, a igreja é o pior lugar do mundo, que lá só tem ladrão. Tem gente dizendo, eu nem sei se existiu Jesus Cristo. Tem gente dizendo, se existiu, foi um cara muito bacana, mas não sei se eu quero caminhar com ele. Se nós não formos sinais vivos do poder de Deus na vida dessas pessoas, elas vão continuar aonde elas estão. Vamos escolher nossas lutas? Chega de brigar por coisas supérfluas. Chega de brigar por coisas que não vão mudar, irmão. Haga uma agenda. Escreva uma história de relevância no mundo. Feche os teus olhos. Vamos colocar em pé um minutinho? Vamos orar.